Fala, por favor. Alexandro, bom dia. Pedro que é da Rádio Craque Neto. Sua primeira convocação, né? E uma temporada muito positiva no campeonato francês. Mas hoje em dia os jogadores saem muito cedo do futebol brasileiro para ir jogar no futebol europeu. Queria que você se apresentasse para o torcedor brasileiro, primeira vez na seleção, comentasse um pouco das suas características, estilo de jogo e a expectativa de vestir a camisa pentacampeã mundial. Obrigado. Bom, meu nome é Alexandro Ribeiro, como vocês sabem. Sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Nasci na comunidade do DIC 2. Tive um percurso bem pequeno aqui no Brasil. Meu primeiro clube foi o Bom Sucesso. Joguei no Flamengo 2 anos. Depois eu vou para a Europa, né? Mas antes disso tudo eu saio do Flamengo. Passo 1 ano e meio sem clube aqui, fazendo avaliações e testes, como muitos aqui sabem. Não consigo. Nenhum clube aqui no Brasil quer ficar comigo, ninguém. Eu vou para a Europa, chego lá na terceira divisão, jogo 3 anos na terceira divisão, vou para a segunda divisão, subo para a primeira divisão de Portugal e depois vou para o Lille e estou lá já faz 3 anos. Um percurso de muitas vitórias, muitos aprendizados, muito difíceis também, mas como eu falei, cresci muito em cima disso e se eu não tivesse passado por nada disso eu não chegaria aqui na seleção. Primeira vez aqui, estou muito feliz, porque tudo que eu passei, tudo que eu abdiquei, né, sair do Brasil tão novo, deixar minha família, mas tudo valeu a pena e hoje estou aqui na seleção e estou muito feliz. Alexandre, bom dia, tudo bem? Eduardo Semblano, canal Free Clear. Primeiro, parabéns pela trajetória, você acabou de contar aí, é a realidade do futebol brasileiro. Parabéns pela convocação. E eu queria te perguntar se, logo que o seu nome foi sondado, o Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira, estava para assumir, seu nome sempre era sondado porque existia talvez o interesse do Real Madrid. Isso foi assim que ele assume, você sabe disso, você teve acesso a esse interesse ou era uma coisa só de especulação? E queria saber sobre isso, você sabia que o Ancelotti já queria você se animou quando ele assumiu a seleção brasileira de ter uma chance aqui? Boa tarde, bom dia, boa sorte. Bom dia. Bom, já vinha fazendo um campeonato muito sólido, né, na França, na Champions League também. E é normal que chegue no final da temporada, venham muitos clubes, né, procurar, ainda mais agora que eu estou aqui na seleção. Vi algumas coisas na internet sobre o Real Madrid ou algo do tipo, mas em relação a algo concreto eu não tenho acesso a isso. A minha empresa não me contou nada. Alexandro, Rodrigo do canal Vamos, bem-vindo à seleção brasileira. Você, quando chega aqui na seleção, chega num período que é de mudança. Então, a seleção brasileira agora começa um novo ciclo com o Ancelotti. E eu queria que você falasse como que foi ter assistido a convocação, esperar seu nome ali. Você já tinha frequentado algumas pré-listas, né? Já tinha sido até divulgado. Mas, obviamente, existia uma expectativa. Eu queria saber como foi esse seu dia, sua primeira convocação para a seleção. Bom dia. Foi um momento muito especial, porque todo ano, como eu já falei isso uma vez, todo ano tem convocação, todo ano, pronto, agora com nova mudança, né, treinador e jogadores, já é a segunda pré-lista que eu tô dentro, e essa eu estava muito mais, né, pensando que eu seria convocado, então reuni toda a minha família, meus amigos. Normalmente a gente para assistir as pessoas, né, os jogadores, grandes jogadores que jogam pela Europa e pelo Brasil, e dessa vez foi mais especial porque eu estava dentro dela, e ter minha família dentro da minha casa, meus amigos, eu fiz um churrasco e nos divertimos bastante, e um momento de tensão dentro da minha sala, antes de ouvir o Ancelotti falando Alexandro Ribeiro, Lille, e quando ouvimos isso foi mágico, foi um momento que jamais vou esquecer. Bom dia, Kiyomi Nakamura, TBS do Japão. Até agora passou ainda só pouco tempo, né? Mas em que momento você sentiu e ainda sente realmente eu estou na seleção, estou vivendo como jogador da seleção? Qual momento já teve? O momento foi quando eu cheguei aqui, porque mesmo no outro dia, depois da convocação, que eu já tinha sido selecionado pelo Ancelotti,
eu ainda não acreditava. Mas quando eu pisei aqui, encontrei todos os jogadores, todo o staff, todo o pessoal que trabalha dentro dessa grande seleção. Foi aí que eu me dei conta que, caramba, eu tô na seleção. Alexandre aqui, bom dia, Gabriel Salaf, Conte Verde. Você chega no momento de mudança, né, de esperança com o Ancelotti, mas dentro de campo é um momento ainda crítico da seleção. E muita gente, imprensa, torcedor, aponta que às vezes a convocação de jogadores de times medianos, vamos dizer, entre aspas, da Europa, é um problema. Eu queria saber, você que vem do Lille, que tem uma grande temporada, mas é um time que ainda não é tão conhecido aqui no Brasil. Como que você vê essa opinião? Isso se pressiona ou não você de alguma forma? Eu acho que é super normal, não é a primeira vez que acontece isso, né? Mas eu acho que o mais importante é eu me conhecer e saber tudo que eu passei, me dediquei para chegar aqui na seleção. E no fundo também todo o staff que se reuniu para selecionar os jogadores, conhece cada jogador. E eu acho que isso é o mais importante, porque as críticas vão estar aí e nós temos que lidar com isso. E eu acredito que sabemos lidar e eu mais ainda por tudo que passei. Então, para mim isso é super normal e pronto. Tenho que fazer o oposto, né? Que eles pensam que é errado, pronto, é um jogador de time pequeno, mas como eu falei, eu sei do que eu sou capaz e tendo a minha oportunidade eu vou mostrar porque vim aqui. Alexandre aqui atrás, aqui. Raí Monteiro, Jovem Pan. A gente teve acesso ontem aos 15 minutos iniciais, o aquecimento e tudo mais. Queria saber, depois, o que você puder contar, é claro, como foi essa primeira atividade com o Ancelotti, o que ele pediu, o que ele conversou com vocês, como é que foi essa experiência? Obrigado. Bom, ele vem trazendo novas ideias, né? Ontem foi um primeiro treino, estava um pouco nervoso ainda, mas deu para deixar tudo dentro de campo. Pude fazer um bom treino, com bons trabalhos do Ancelotti e toda a sua equipe. Trabalho muito intenso, muito sabendo o que a gente tem que fazer para levar para dentro de campo. Então foi um primeiro treino muito bom, muito positivo para chegar no jogo no Equador e deixar tudo dentro de campo que ele nos passou. Alexandre, aqui. Alan Santos, do BTB Esportes. Queria que você falasse um pouco também para o jovem que está te assistindo nesse momento, que está um pouco desiludido com a seleção brasileira. Você, saindo também de uma favela do Rio de Janeiro, o que você tem para falar para esse jovem jogador, torcedor, para acreditar um pouco mais na seleção brasileira e se já rolou o famoso trote com você também? Em relação ao trote ainda não aconteceu, mas posso ter certeza que vai acontecer. Eles não vão deixar passar. Em relação à seleção, é nítido que estamos passando um momento um pouco delicado, mas pronto, é um novo ciclo agora, novo treinador, novos jogadores e vamos fazer de tudo para mudar isso. Aqui, Tati da Band, tudo bem? Seja bem-vindo à seleção. Queria saber um pouquinho do Ancelotti, como que ele é ali no dia a dia, porque a gente teve acesso aos 15 minutos, um cara sereno, observador, falando pouco. A gente tem uma outra imagem dele no Real Madrid, mas como que é ali ele no dia a dia, de personalidade? Tem conversado bastante com vocês, é um cara mais quietinho, um cara mais falante. Como que é o Ancelotti aí com os jogadores da seleção brasileira? Bom, eu pude conhecer ele ontem, né? Então observei um pouco e o que eu vi, inclusive ontem dentro do treino, é um cara muito comunicativo, né? Tá sempre ali perguntando, querendo saber ou dando dicas, né? Então acho que isso é importante pra gente, pra fazer a gente evoluir, pra fazer a gente crescer e também para levar toda a experiência que ele tem no mundo do futebol, as conquistas, pra gente levar para os próximos jogos e classificar e chegar na Copa do Mundo. Alexandre aqui, bom dia. Felipe Camilo, jogada 10. Você está chegando na seleção, também junto com uma comissão técnica nova, e uma posição em um setor que ainda não conseguiu se firmar. Como é que você está vendo essa disputa por uma posição na zaga aí no time titular? Bem natural, porque é normal. Quando se não tem um jogador, né, fixo ou algo do tipo, vão chegar outros. E eu venho aqui, né, parece até meio clichê, mas realmente para agregar, para ganhar meu espaço aqui, pouco a pouco, sem querer tirar nada de ninguém. Sempre no mérito, da mesma forma que me fez chegar aqui o mérito.
e é da mesma forma que eu quero conquistar meu lugar, meu espaço dentro da seleção. Alexandro, aqui, Giovanni Léo Dias Esportes. Você disse que nenhum clube brasileiro te aceitou em testes, né, no início da carreira. Como que é essa remontada para você, que como o amigo jornalista mencionou, que você vem de uma trajetória como muitos aqui do Brasil? Como é isso para você? Cara, hoje vejo um motivo de muita alegria porque eu pude ser resiliente, eu pude ser muito forte e quando eu não tinha força, eu tinha minha família que estava por trás, meus amigos. Não foi fácil passar por todos aqueles clubes aqui no Rio e fora, né? Receber muitos nãos. E quando a gente é novo, a gente não entende porque está passando por isso, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo com cada dificuldade, vai tirando, em cima da dificuldade, vai tirando sua força. E hoje, esses momentos, quando vem um momento difícil para mim, eu saboreio, porque é o melhor momento para mim, entendeu? Então, eu cresci muito em cima disso e hoje já não é um problema, porque eu já estou bem maduro e mais experiente. Alex, aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Ainda sobre o tema da zaga, no ciclo anterior, antes da Copa de 2022, a zaga talvez fosse uma das posições onde a gente tivesse mais certeza dos jogadores que estariam na Copa, porque era uma posição já com nomes consolidados. E até acho que a gente começou esse ciclo ainda caminhando para esse sentido, mas alguns dos principais jogadores do Brasil sofreram com lesões. Enfim, esses espaços foram surgindo, né? Hoje a gente tem aqui convocados jogadores que podem fazer a função dos dois lados da zaga. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa disputa e como você acredita que suas características podem te ajudar a sair na frente para disputar uma vaga como titular para esse primeiro jogo contra o Equador. O Gabriel Magalhães não está aqui, está machucado, o Militão não está aqui, está machucado. Acho que talvez esse seja o momento que a oportunidade esteja mais à disposição ali. Como você acredita que você pode ganhar essa vaga de titular para esse primeiro jogo? Eu acredito porque eu vou me dedicar para isso, né? Como me dediquei para chegar até aqui, tenho que mostrar nos treinamentos, tenho que convencer todo o staff, né? Da forma positiva, mostrando o meu trabalho, mostrando a pessoa que eu sou também, fora de campo. Eu acho que é basicamente isso, o trabalho, o mérito que vai me fazer ganhar o meu espaço. Últimas duas. Bom dia, Alexandro. Pedro do Vai Ter Copa. Parabéns pela sua primeira convocação. Você contou um pouco sobre a sua trajetória até aqui e ela foi construída inteira na Europa. Então a maior parte do torcedor brasileiro vai te conhecer agora. Queria que você falasse um pouco sobre o sentimento de atuar no seu país de origem e se você sente essa pressão de causar uma boa primeira impressão, não só na comissão técnica, mas também no torcedor brasileiro. Bom, como vocês sabem, meu percurso foi na Europa. Poucos momentos aqui no Brasil, mas acho que o momento no Brasil também, como eu falei, de dificuldade foi o que mais me fez crescer. Mas na Europa também foi muito difícil porque eu estava sozinho, sem minha família. Cresci, aprendi, evoluí, como eu já disse. E hoje estar na seleção é um privilégio, porque são poucos que vêm aqui, que têm essa oportunidade. Eu estou tendo agora, quero agarrar, quero guardar essa oportunidade. Da mesma forma que eu guardei todas as oportunidades que eu tive na minha vida e quando eu não tinha eu fiz acontecer e vim aqui para isso, trabalhar, me dedicar, ganhar meu espaço para dar continuidade dentro da seleção. Alexandro, bom dia. Isabela Janola do Lance. Você é um jogador jovem, vive o sonho de ter a primeira convocação. Eu queria que você falasse quem são suas referências dentro dessa seleção e como que foi seu primeiro contato com elas? Primeiro vem a velha guarda, né? Juan, Lucy, etc. E a seguir vem esse cara que está aqui do lado aqui, que vai dar entrevista depois, Marquinhos. É um cara muito referência para mim. É um cara que, dentro de campo é um líder. Fora dele é um cara incrível também. Pude jogar contra ele muitas das vezes lá na França.
Podemos trocar um pouco de conversa também, trocar de camisa. E pronto, é um cara muito simpático e sou muito fã dele. E sou grato por hoje estar aqui jogando ao lado dele. Obrigado, Alexandro. Obrigado, pessoal.